Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o planeta, para todo o universo. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo orando ao Eterno e agradecendo ao Eterno. Quem é o Eterno? Jesus Cristo, o Deus imortal e único que possui a imortalidade. O Deus único, autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Por que o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos? Porque quando nada existia, nem o céu, e nem absolutamente nada que há no céu, e nem os planetas, nem absolutamente nada que há nos planetas, nem as estrelas, nem absolutamente nada que há nas estrelas, nem o sol, nem absolutamente nada que há no sol, nem a lua, nem absolutamente nada que há na lua, e nem as galáxias, e nem absolutamente nada que há nas galáxias, e nem os céus, nem absolutamente nada que há nos céus, e nem o ar, e nem os ares, absolutamente nada que não há nos ares, e nem as águas, e nem o planeta Terra, nem uma espécie de planetas existia, e nem uma espécie de vida existia. Quando nada existia, o Espírito Santo, imortal e único que possui a imortalidade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, como Pai, já era existente, pois ninguém nunca o criou, ele sempre foi e sempre será o Criador de tudo. E tudo nosso Eterno criou com o poder da palavra dele. Ele foi falando e as coisas foi vindo à existência. E tudo ele criou com o poder da palavra dele, menos o homem. O homem ele criou com as próprias mãos dele. O homem, a vida humana não foi criada do sexo, foi criada com as próprias mãos de Deus. Deus construiu uma casa, aquela casa estava sem vida. Deus soprou nas narinas daquela casa sem vida. Aquela casa sem vida se tornou uma alma vivente. Então a vida foi criada ali, pelas mãos de Deus. Então todas as vidas humana que existe, todas que já existiram e que não existem mais, todos e todas, se deve àquele único sopro do Eterno, lá do princípio. E todos que existem hoje se deve àquele único sopro do Eterno, lá do princípio. E todos que vem existindo todos os dias até a volta do Eterno, se deve àquele único sopro lá do princípio. Pois quando nada existia, o Criador da vida já era existente. Mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, o Criador da vida mesmo é o Eterno. Pois sem o Eterno não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço ao Eterno, ao dono do tempo, ao dono dos meus dias, dos meus segundos, das minhas horas, dos meus minutos, ao dono da minha vida e ao dono de todas as espécies de vida e da vida humana, pois sem o Eterno, nenhuma vida seria existente. E tudo é dele e tudo é para ele. E todos os dias acordo agradecendo a ele, ou melhor, até eu agradeço a ele todos os segundos da minha vida, né? Todos os segundos da minha vida eu agradeço ao Eterno. Todos os minutos da minha vida eu agradeço ao Eterno. Todas as horas da minha vida eu agradeço ao Eterno. Todos os anos da minha vida eu agradeço ao Eterno. Todos os tempos da minha vida eu agradeço ao Eterno, porque tudo é dele e tudo é para ele. Sem ele nada existiria. E todo dia quando eu acordo pela manhã, acordo agradecendo a ele, pedindo para ele nos abençoar e nos livrar de todas as espécies de males. E também orando a oração que ele nos ensinou quando esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, né? Que a oração é essa, a seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai eterno, o teu reino. Seja feita, Pai eterno, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Repreenda e expulsa, meu Pai, todo demônio
da mente humana. Repreenda esse possível, Pai, todo demônio do coração humano e repreenda esse possível, Pai, todo demônio da carne humana. Pois todo mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Mas os vivos sendo ferramenta do diabo e dos demônios, sendo ferramenta dos anjos caídos. Então, que se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. É tão provável que Jesus é o dono da vida e quando morremos paramos de existir. Somente Ele tem o poder sobre as vidas que não existem mais. Somente Jesus tem todo o poder sobre todas as vidas que não existem mais, né? Sobre todas e todos que não existem mais. E também sobre todos e todos que existem hoje também todo o poder dele. E sobre todos e todos que estão nascendo até a volta dele, todo o poder dele. Porque nascemos, crescemos e morremos. E só tem ele que tem o poder de trazer todas as vidas que não existem mais de volta. A vida ressuscitados com corpo de glória corruptível. E somente ele pode transformar as que porventura, quando ele voltar, ele achar a vida em corpo de glória corruptível. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, e único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, imortal, e único que possui a imortalidade, e único que pode nos imortalizar, ou seja, e único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos. Por isso fala que ele é tudo isso, porque tudo é dele e tudo é para ele. E tudo está nas mãos dele, e para o nosso eterno, a morte ela não existe. Para o nosso eterno não há diferença entre luz e trevas, pois ele é a solução de tudo e de todos. E é por isso que nós temos que se apegar a esse Deus Todo-Poderoso, para que ele sempre nos livra todos os dias de todos os males, nos livra de Satanás e dos demônios, e nos livra da maldade de todos os vivos dessa terra. E que o nosso eterno Deus sempre repreende e expulsa todo espírito mal da mente humana, repreende e expulsa todo espírito mal do coração humano, e repreende e expulsa todo espírito mal da carne humana. Porque do nosso eterno Criador, do Espírito imortal e único que possui a imortalidade, e único autor da ressurreição eterna de todos que não existem mais, dos mortos, o único que trará a existência a todas as vidas que não existem mais, de todos e de todas, e o único que ressuscitará os vivos também em corpo de glória corruptível, a esse único Deus, a nossa gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que é dele, pelo fogo de vida que somos, que é dele, pela respiração de vida que somos, que é dele, pelo ar que respiramos, que é dele, pelo fôlego de vida que somos, que é dele, quer dizer, e pelo espírito de vida que somos, que é dele. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus. Sem Jesus, a vida não existiria. Não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. E a verdadeira vida nunca morre, porque a verdadeira vida é o nosso eterno Jesus Cristo. É aquele que pode trazer a existência de todas as vidas que não existem mais de volta, de todos e de todas, ressuscitados com corpo de glória corruptível. É aquele que pode ressuscitar todos que porventura existir quando ele voltar em corpo de glória corruptível. A pessoa tiver 120 anos, 130 anos, o Criador fará a pessoa voltar à juventude de 20 anos, com corpo de glória corruptível, né, com a mente santa, que nunca mais vai vir um mau pensamento, porque nunca mais vai existir mau pensamento, porque o mal já não mais existirá. Com o coração santo, porque nunca mais vai vir um engano no coração de nenhum vivo dessa terra, porque o diabo e os demônios não existirão mais, e não existirá mais nenhuma espécie de mal, e nenhuma espécie de pecado na carne, porque nenhuma espécie de demônio vai existir mais. Então, todos vamos ter vida eterna,
e nunca mais vai haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dente, nem doenças, nem depressão, nem opressão, nem medos, nem ansiedades, nem pesadelos, porque o mal não existirá mais. Satanás e os demônios não existirá mais. Então, Satanás e os demônios não existirem mais, a humanidade não fará mais nenhuma espécie de mal, né? Então, que Deus, mas mesmo nessa vida, a gente temos que ter Deus, pedir sempre a Deus, repreender todo demônio da mente humana, todo demônio do coração humano e todo demônio da carne humana. Pois todo mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Os vivos dessa terra sendo ferramenta de Satanás e dos demônios. Mas todo mal só existe porque são praticados pelos vivos dessa terra. Então, se Deus repreender todo Satanás da mente de todos os vivos dessa terra e expulsar, se Deus repreender e expulsar todo demônio do coração, todos os vivos dessa terra e expulsar, se Deus repreender todo Satanás de toda a carne, de todos os vivos dessa terra e expulsar, automaticamente Deus está repreendendo Satanás e todos os demônios e toda espécie de inferno. Então, que o nosso Criador Jesus Cristo nos proteja, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livre de todas as espécies de males. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida.